Nesse vídeo aqui, eu vou resolver um exercício de integral. É um exercício que certamente vai cair na prova do professor Mário. E eu coloquei aqui o passo a passo que eu uso para resolver esse tipo de exercício, que é claro, baseado nas explicações do Sensei Mário. Então vamos lá. Esse aqui é um exercício de integral que tem um denominador que é um trinômio. Repara aqui, ó. O que é um trinômio, né? É um polinômio com 3 termos. Então, quando você encontrar a integral dessa forma aqui, em que você tem o denominador, que é um trinômio do segundo grau, ó, 35x ao quadrado menos 34x menos 21, aí a gente usa um certo método de resolução. Eu dividi esse método em alguns passos e eu vou passar um por um aqui nesse vídeo. Ó, eu anotei aqui os passos da forma que eu acho que fica mais claro. Mas se você preferir, você pode colocar subpassos ou uma explicação diferente, uma descrição diferente de cada passo. Eu vou fazer um por um e a gente vai começar aqui então pelo primeiro, encontrar as raízes xa e xb. Então eu copiei aqui a expressão e a gente vai começar encontrando as raízes xa e xb. Mas que raízes são essas? Bom, se você olhar aqui no denominador, a gente tem um trinômio do segundo grau. Significa que, como a gente tem x ao quadrado aqui, existem dois valores para x, que são as raízes. Então, a gente vai encontrar esses valores de xa e xb fatorando esse trinômio usando o método PSP que a gente aprendeu em aula também com o professor Mário. Então, eu vou apagar o restante aqui só para não dar nenhuma confusão. Então, fatorando aqui, quais valores eu multiplico para dar 35x? Eu tenho 1x e 35x. E eu tenho 5x e 7x. E do lado de cá? Do lado de cá, eu tenho 1 e 21. E eu tenho 3 e 7. E nesse caso, se a gente olhar aqui, ó, esse sinal de menos indica que a gente vai ter um número positivo e o outro negativo. São sinais diferentes. E como aqui é negativo, o maior vai ter o sinal negativo. Vamos ver como é que fica isso. Se eu multiplicar aqui, ó, 5 vezes 3 vai dar 15x. Se eu multiplicar 7 vezes 7, vai dar 49. Eu acho que vai ser esse aqui, ó. Vamos fazer aqui do lado. Então, eu vou pegar o 5x com o 3. 5x vezes 3. E agora eu pego o 7x com o 7. 7x vezes 7 vai dar 49x, né? 49x. Eu quero que essa soma aqui embaixo, a soma aqui dê menos 34. Para isso acontecer, o 49x tem que ser negativo, né? Se ele é negativo, aqui também vai ser negativo. Eu encontrei meu valor de menos 34x. Beleza, eu vi então que esses pares funcionam. 7x com o 3, ó. E o menos 7 com o 5x. Vai ficar assim, ó. 5x menos 7, que multiplica 7x mais 3. 3 positivo, então é mais 3. Pronto, agora como é que eu faço para encontrar as raízes? Para encontrar as raízes, é só igualar cada uma dessas expressões a zero. Então, vamos fazer essa aqui primeiro, ó. Deixa eu separar aqui, peraí. 5x menos 7 igual a zero. Aí eu só vou isolar o x. O x vai ser igual a quê? Passei o 7 que está negativo para lá, ele fica positivo. Passei o 5 que está multiplicando o x aqui, ele vai dividir o 7. Então, esse aqui a gente vai chamar de xa, que é esse valor aqui.
7/5. A gente vai fazer a mesma coisa para encontrar o xb. Então, 7x mais 3 vai igualar a 0. E aí eu vou isolar o x, que vai ser o nosso xb. Quanto vai dar esse xb? O 3, que está positivo desse lado, passando para lá, ele fica negativo, então é menos 3. E o 7, que está multiplicando o x aqui, ele passa dividindo o menos 3 para lá. Lembrando que o sinal do 7 não muda, nem o sinal aqui do 5. É só a gente olha para a operação, ele está multiplicando, ele passa dividindo, certo? Então, o passo 1 está resolvido. Encontramos as raízes xa e xb. Passo 1 concluído. Agora, a gente vai reescrever a expressão com o denominador fatorado. Então, eu voltei aqui na nossa expressão original. Deixa eu tirar o zoom um pouco aqui. E eu vou reescrever ela com o denominador fatorado. Observe o seguinte. O denominador, que é 35x² menos 34x menos 21, ele está na forma não fatorada aqui. E aqui é ele em outra forma. Se a gente fizer a distributiva aqui, ó, 5x vezes 7x, depois 5x vezes 3, menos 7 vezes 7 e o menos 7 vezes 3, a gente chegaria exatamente nessa expressão aqui. Então, agora eu vou simplesmente reescrever isso aqui usando o denominador nessa forma aqui, que a gente acabou de encontrar. E aí, para isso, a gente vai usar sempre o seguinte formato. Integral. Vou colocar aqui duas frações. No numerador, eu vou colocar a, que é uma incógnita, e b, que é uma outra incógnita que a gente vai achar depois. E embaixo, eu vou repetir esses dois termos aqui. Então, vai ficar... Coloco esse aqui. E esse na fração de k. dx, porque é integral. Então, essa expressão aqui é igual a essa. Essa aqui simplesmente tem o denominador fatorado que a gente encontrou aqui. Passo 2 concluído. E agora o passo 3 é igualar o numerador da fração original com o numerador da versão fatorada. Vamos voltar lá. Então, no passo 3, o que a gente quer fazer? A gente quer eliminar o denominador desse lado e desse lado. E eu quero fazer isso porque isso vai facilitar o próximo passo, que é encontrar o valor das incógnitas a e b. Então, vamos lá. Igualar o numerador da fração original com a... Na verdade, seria melhor eu ter escrito assim, igualar o numerador da fração original com o da versão fatorada, tá? Que eu quero igualar os numeradores aqui, desse lado com desse lado. Então, vamos lá. A primeira coisa a fazer, eu vou somar essas duas frações aqui, ó. Essa fração com essa. E eu vou aplicar a regra normal de soma de fração. Como é que funciona? Vamos pegar um exemplo qualquer aqui, ó. 2 sobre 5, eu vou somar com 1 sobre 2. 1 sobre 2. Como é que eu faço isso? Basta multiplicar aqui os denominadores, então 5 vezes 2, que vai dar 10. E aí eu pego esse número, divido pelo de baixo, ou seja, 10 dividido por 5, que dá 2, e multiplico pelo de cima. 2 vezes 2, 4. 10 dividido por 2 dá 5. Vezes 1, 5. E aqui eu vou ter quanto? 4 mais 5, 9, sobre 10. Então, é assim que a gente soma frações. Eu vou aplicar essa mesma regra aqui com essas frações. Como que vai ficar isso? Primeiro passo, multiplicar os denominadores. Então, vai dar uma fração aqui. Aí, eu vou multiplicar esse parênteses por esse parênteses. Vai dar o quê? Vai dar isso aqui de cima, ó. Agora, é só pegar esse denominador que a gente encontrou, dividir pelo numerador de baixo da primeira fração e multiplicar pelo numerador dessa fração. Então, divide pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Se eu pegar esse denominador aqui e dividir por esse, vai sobrar 7x mais 3. Aí, eu vou pegar 7x mais 3 e multiplicar pelo numerador a. Então, vai ficar assim, ó. A vezes 7x mais 3. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com b. Pego esse denominador, divido pelo denominador da fração b, ou seja, 5x menos 7 vezes 7x mais 3 dividido por 7x mais 3, sobra o 5x menos 7, que eu vou multiplicar pelo b, mais b
5x menos 7. Pronto, fizemos a soma das frações. Agora a gente vai igualar as duas frações. E eu estou fazendo isso só para a gente cancelar o denominador, vocês vão entender já já. Ó. Vou pegar isso aqui, vou copiar. E agora vai ficar bem mais fácil para a gente cancelar os denominadores, porque observe o seguinte, esse denominador é o mesmo que esse, embora estejam em duas formas diferentes. Então, se eu pegar e dividir desse lado e desse lado por 5x menos 7, 7x mais 3, eu consigo cancelar esse denominador e esse. E aí vai sobrar o quê? Sobra os numeradores aqui em cima. E aí a gente conseguiu completar o terceiro passo. Então, vou copiar aqui, que é o que eu queria. Essa parte aqui vai ser igual a x. Aí agora a gente vai usar isso que a gente encontrou aqui para revelar os valores de a e b no próximo passo. E deixa eu fazer uma observação aqui. Você não precisa fazer isso aqui tudo quando você for resolver o exercício, porque sempre vai seguir esse mesmo padrão. Isso aqui que eu fiz foi só a explicação de por que fica nesse formato aqui. Mas se você observar, vai ser sempre assim, ó, o numerador da primeira fração multiplicado pelo denominador da segunda, somado com o numerador da segunda fração multiplicado pelo denominador da primeira fração. Isso igual ao que tiver aqui em cima. Eu só fiz isso aqui para explicar o porquê que a gente chega nesse formato. Mas basta que você entenda esse mecanismo para fazer nos exercícios. Não precisa fazer tudo isso aqui, não. Então, passo 3, concluído. O próximo passo é encontrar as incógnitas a e b. E para isso, a gente vai usar exatamente a expressão que a gente encontrou no passo anterior. O passo 4 eu já fiz, porque a minha mesa digitalizadora não está muito legal, e senão o vídeo vai ficar muito demorado. Mas vamos lá, vou explicar o passo a passo. Então, para revelar o valor de a, eu vou usar o que a gente encontrou, a raiz de xa que a gente encontrou lá no comecinho, lembra? Aqui, ó. A gente encontrou aqui xa e xb aqui. E a gente vai usar esses valores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a expressão que a gente acabou de encontrar no passo anterior e vou substituir o valor de xa no x. Então, eu coloquei aqui, né, para mostrar a raiz xa e o valor dela, que é 7 sobre 5. Aí, eu vou fazer a conta. Quando você for fazer a conta, você vai perceber que quando eu uso xa, eu anulo o b. Veja só, 5 vezes 7 sobre 5. Se eu cancelar o 5 com o 5, sobra 7 menos 7, que é 0. b vezes 0 é 0. Então, sobra o quê? Sobra somente o a e o x aqui, 7 sobre 5. Então, eu já pulei aqui para o passo de baixo e fiz 7 vezes 7, que deu 49 sobre 5, mais 3. É igual a 7 sobre 5. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou somar as frações. 49 sobre 5 mais 3 sobre 1. Aí, a gente usa a mesma coisa que a gente fez agora há pouco na soma de frações. 5 vezes 1 dá 5, coloquei aqui. 5 divide por 5 dá 1, vezes 49, 49. 5 divide por 1 dá 5, vezes 3 dá 15, igual a 7 sobre 5. Aí, eu posso fazer o seguinte, eu posso cancelar dos dois lados. O que significa isso? Significa que eu dividi por 5 desse lado e dividi por 5 desse lado. Então, o nosso denominador some. O a está multiplicando 64, então, quando eu passo 64 para lá, ele passa dividindo o 7. Então, a é igual a 7 sobre 64. Assim, a gente encontrou o valor de a. Para encontrar o valor de b, é a mesma coisa. A diferença é que eu vou usar a raiz xb que a gente encontrou lá em cima. Então, eu vou substituir aqui tudo que é x por xb, e aí você vai perceber a mesma coisa. Quando eu fizer isso, o a vai virar 0. Você nem precisa fazer a conta, isso vai ser sempre desse jeito. Vai sobrar o quê? Vai sobrar o b, e aí é só a gente fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. O 5 multiplicou o valor de xb, menos 7. 5 vezes menos 3 dá menos 15, sobre 7, menos 7. Aí eu vou somar essas duas frações aqui, que é o menos 15 sobre 7 e o menos 7 sobre 1. 7 vezes 1, né, porque aqui tem é uma fração aqui, dá 7, coloquei aqui. 7 dividido por 7 dá 1, vezes menos 15 dá menos 15. 7 dividido por 1 dá 7, vezes menos 7 dá menos 49, igual a menos 3 sobre 7. Aí eu fiz a mesma coisa aqui, dividi esse lado por 7, dividi esse lado por 7 e cancelei os denominadores. Sobrou o quê? b que multiplica menos 64, que é a conta que eu fiz aqui. É igual a menos 3. Aí eu passo o 64 dividindo,
e ele conserva o sinal, ele vai ser menos 64. Então, vai ficar b é igual a menos 3 dividido por menos 64. Como os dois sinais aqui são negativos, menos com menos dá mais, então vai ficar b é igual a 3 sobre 64. E assim a gente encontrou também o valor de b. Quarto passo concluído. E agora o quinto passo, que é calcular a integral da fração fatorada. Acho que a melhor palavra aqui não seria fração fatorada, seria expressão fatorada. Mas não tem problema. Como eu disse aqui, você escreve da forma que você achar que dá para entender melhor. Bom, a expressão fatorada é essa aqui, que a gente encontrou no passo 2, e agora a gente vai calcular a integral dela. E para fazer esse cálculo, a gente vai usar essa formulinha aqui, ó. Basicamente, o que você vai fazer é pegar o a e multiplicar por log neperiano, que é o ln aqui, do denominador, ó. Vou colocar igual a fórmula para ficar mais fácil de entender, ó. A vezes log neperiano de 5. 5 é o número que acompanha a variável, ó. Aqui, no caso, eu coloquei como m. Vezes o quê? Vezes x mais n. No caso, vai ser x menos 7. Vezes x menos 7. E isso tudo sobre a variável que acompanha o x, no caso 5. Deixa eu puxar isso para o lado para caber aqui. Agora eu vou somar com a fração b, que eu vou fazer a mesma coisa. Então vamos lá. b ln de, nesse caso aqui vai ser 7x mais 3, né? O 7 está no lugar do m aqui da nossa fórmula. Então 7x mais 3 sobre... Pronto. Assim a gente calculou a integral da nossa expressão fatorada. Quinto passo concluído. E agora a gente só vai substituir os valores encontrados para a e b. A gente encontrou aqui no passo 4 esses valores. E a gente vai substituir na expressão que a gente acabou de encontrar. Então, os valores de a e b a gente encontrou aqui. E a gente só vai substituir aqui onde está a e onde está b. Bem simples. Então, vai ficar... Vou pegar o valor de a aqui, vou pôr de amarelo, 7 sobre 64. 7 sobre 64 vezes 1 sobre 5. Aqui não está escrito, mas tem uma fração aqui, 1 sobre 5, né? Então, vou colocar aqui de azul, 1 sobre 5, vezes tudo isso aqui, ln de 5x menos 7 mais essa outra fração de cá. Então, o valor de b é 3 sobre 64. Vou colocar de outra cor. 3 sobre 64. 1 sobre 7 vezes ln de 7x mais 3. Na resposta final, a gente só vai fazer essa conta aqui. Então, vai ficar 7 sobre 64 vezes 5 dá 320. Então, 320 vezes ln de 5x menos 7 mais 3 vezes 1, 3, sobre 64 vezes 7, dá 448. 448 vezes ln de 7x mais 3. E a gente tem que colocar aqui, eu até esqueci de pôr em cima, deixa eu colocar em vermelho, porque é importante. A gente tem que colocar mais k. Isso é da fórmula e eu esqueci de pôr. Pronto, e essa é a nossa resposta final. E aí, com esse sexto passo, a gente conclui o exercício. O exercício ficou um pouco longo, mas é porque eu expliquei cada detalhe. Quando você começar a fazer, você vai ver que não é tão demorado assim. O importante é praticar. Matemática é igual programação. Se você não fizer exercício, você não aprende. Não adianta ficar só olhando a explicação. E é isso aí. Espero que esse vídeo ajude amanhã na prova.